A Bíblia diz no livro de Gênesis, no capítulo 40, nos versículos de 1 a 23. Passadas essas coisas, aconteceu que o copeiro e o padeiro do rei do Egito ofenderam o seu senhor, o rei do Egito. Então, passadas essas coisas, do que a gente está falando? Da injúria, da calúnia, da difamação, da injustiça, da mentira, do engano que levou José para a prisão. Então, ele foi acusado pela esposa de Potifar e foi preso, foi para a cadeia. E lá na cadeia, lá na prisão, ele achou graça, favor diante do carcereiro e se tornou responsável por todos os presos que estavam no cárcere. Foi o que a gente viu, ó. O carcereiro confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere. E José fazia tudo o que se devia fazer ali. Então, passadas estas coisas, aconteceu que o copeiro e o padeiro do rei do Egito ofenderam seu senhor, o rei do Egito. O faraó indignou-se contra os seus dois oficiais, o copeiro-chefe e o padeiro-chefe, e mandou prendê-los na casa do comandante da guarda, no cárcere onde José estava. O comandante da guarda os deixou aos cuidados de José, para que os servisse, e por algum tempo estiveram na prisão. Então, o copeiro e o padeiro se desentenderam, deu algum problema, que eles ofenderam o rei. Acredita-se, né, que tenha sido algo tão grave, tão sério, para que motivasse uma prisão, né? Então, eles foram para o cárcere e ficaram aos cuidados de José. E os dois sonharam, cada um o seu sonho na mesma noite. Cada sonho com o seu próprio significado. O copeiro e o padeiro do rei do Egito, que se achavam encarcerados. Então, eles estavam presos e cada um teve o seu sonho, mas na mesma noite. E cada sonho tinha o seu próprio significado. Quando José chegou pela manhã, viu-os e eis que estavam preocupados. Então perguntou aos oficiais de Faraó que estavam com ele no cárcere da casa do seu senhor: por que vocês estão com a cara triste hoje? Aí eu penso, tu tá preso, mas tu não fica triste. Hoje é que tu tá triste. Eles responderam: tivemos um sonho e não há quem o interprete. José lhes disse: não pertencem a Deus as interpretações? Contem-me o sonho que tiveram. Então, agora, tu tá vendo que ele dava testemunho de Deus. Onde quer que ele ia, ele falava de Deus. Ele vivia pelo que ele cria, pela fé, pela sua integridade, pela sua honestidade, pela sua santidade. Lembra quando os irmãos viram José de longe e falaram: ó, olha o sonhador aí, lá vem o sonhador, já está chegando o sonhador, lembra? E eu disse: guardem isso, porque o sonhador sabia que aqueles sonhos eram de Deus. E ele contou para os irmãos e contou para o pai sonho. E isso causou um desconforto, um problema na família. E agora, na prisão, no cárcere, dois oficiais, né, dois funcionários egípcios estão presos e cada um tem um sonho.
o copeiro e o padeiro. E ele responde: eu vou interpretar. Não, ele diz: não pertencem a Deus as interpretações? Contem-me o sonho que tiveram. Isso me lembra novamente Daniel. Tu tem às vezes a faca e o queijo na mão. Tu tem a oportunidade de te engrandecer, de te ensoberbecer, de deixar o orgulho, a vaidade, a soberba tomar conta. Ou tu te humilhar e tu exaltar, louvar e adorar a Deus. Tu jogar aquela honra, aquela glória para quem é devido, para Deus. Não pertencem a Deus as interpretações? O que ele está fazendo aqui? Ele está dando uma oportunidade para que eles escutem sobre o poder do Deus a quem ele serve. É um testemunho, é uma forma de falar: eu creio em Deus e eu sei quem pode interpretar, quem pode decifrar, revelar. Deus. Então o sonhador vai interpretar o sonho. Os irmãos odiaram o sonho, ou melhor, os sonhos. E lembra que Jacó guardou no coração, ficou pensando. Então agora nós vamos descobrir qual é o sonho e qual é a interpretação. Qual é o sonho e qual é o significado. Então, o sonho do copeiro-chefe. Então o copeiro-chefe contou o seu sonho a José. E ele disse: em meu sonho havia uma videira diante de mim. E na videira havia 3 ramos. Ao brotar a videira havia flores, e seus cachos produziam uvas maduras. Então, a videira está simbolizando vida, prosperidade, alegria, né? Flores, cachos produziam uvas maduras, coisas boas, agradáveis, né? Festa. O copo de Faraó estava na minha mão. Peguei as uvas e as espremi no copo de Faraó e o entreguei a Faraó. Então, se a gente fosse pensar, ele estava querendo voltar para suas funções de copeiro. Ele queria servir Faraó novamente. 12. Então José disse: esta é a interpretação do sonho. Os 3 ramos são 3 dias. Dentro de 3 dias, Faraó vai reabilitar você e reintegrá-lo no seu cargo. E você lhe dará o copo na mão dele, segundo o costume antigo, quando era seu copeiro. Porém, lembre-se de mim quando tudo lhe correr bem. Peço que você seja bondoso para comigo e fale a meu respeito com Faraó e me tire desta prisão, porque de fato fui roubado da terra dos hebreus e aqui nada fiz para que me pusessem nesta masmorra. Então o que acontece? Ele interpretou o sonho. Deus revelou para José a interpretação do sonho. Ele decifrou, revelou o sonho. Mas ele aproveitou para pedir que o copeiro fosse bondoso com ele. No 14. Lembre-se de mim quando tudo lhe correr bem. Então, das duas, uma. Ele tinha tanta certeza que isso ia acontecer, né? Que ele pediu a ajuda do copeiro, ou ele
acreditava que o copeiro ia ficar tão grato, tão agradecido, que gostaria de recompensá-lo. É o que eu penso. Das duas, uma. Mas não é quando a gente quer, né? Não é quando a gente pede. É quando Deus age com misericórdia. Lembra quando Deus se lembrou de Raquel? Quando Deus se lembra, quando Deus atende, quando Deus dá a ordem, quando Deus decide. Nós não podemos confiar em pessoas, nem em tempos, em estações, em reis, em autoridades. Nada dessa terra pode nos garantir. Nada. Nós não podemos estribar o nosso conhecimento, a nossa fé, a nossa esperança em pessoas, em situações, em governos. Se a nossa fé não estiver em Deus, nós estamos numa situação vulnerável. Porque as pessoas falham. Eu falho, tu falhas. Nós falhamos, né? Então, aqui José pensou: eu vou pedir ajuda para uma pessoa. Ele vai estar diante de Faraó. Ele vai ser restabelecido, reintegrado, reabilitado. E aí ele vai se lembrar de mim e eu vou sair dessa cadeia, desta prisão. Sim, é um raciocínio lógico, humano, normal. 16. Vendo o padeiro-chefe que a interpretação era boa, disse a José: eu também sonhei, e eis que 3 cestos de pão branco estavam sobre a minha cabeça. Bom, ele era padeiro, né? E daí ele sonhou com pão, e pão branco. O outro era copeiro e tinha sonhado, né? Com o copo, com uvas. Parece que eles gostavam muito do que eles faziam, né? Com o seu trabalho. 17. No cesto mais alto havia todo tipo de comida que um padeiro faz para Faraó. E as aves comiam do cesto que estava sobre a minha cabeça. Então José disse: esta é a interpretação do sonho. Os 3 cestos são 3 dias. Dentro de 3 dias, Faraó vai mandar cortar a sua cabeça e pendurá-lo numa árvore, e as aves comerão a sua carne. Então, a interpretação do sonho do padeiro não era boa, não era favorável. Enquanto o copeiro voltaria para sua função, seria reabilitado, reintegrado, o padeiro seria morto. 20. No 3º dia, que era aniversário de nascimento de Faraó, ele deu um banquete a todos os seus servos. Bom, não é o assunto principal deste capítulo, mas é importante destacar o aniversário de Faraó. Sim, Faraó era o rei do Egito, era a autoridade máxima do Egito. E ele, comemorando o dia do seu nascimento, ele fez um banquete. E na sequência, se tu já leu, sabe o que vai acontecer. Herodes, no dia do seu aniversário, né, no seu dia natalício, né, o dia do seu nascimento, ele também fez um banquete. E neste banquete, a filha de Herodias, né,
Dançou. Agora eu fiquei confusa. Se era Salomé, né? Herodias era a esposa do irmão, que diz que Herodes tinha mandado matar para ficar com a esposa do irmão, né? Herodias. E a filha era Salomé, se eu não estou enganada. Uma menina. E ela dançou para Herodes, e Herodes disse para ela: pede o que tu quiser, até a metade do meu reino. E ela pediu a cabeça de João Batista. Por que eu tô falando isso? Porque agora vai acontecer algo parecido. E isso, e sim, Herodes, né? Roma também. Isso faz com que pessoas interpretem que o aniversário não é de Deus. Festa de aniversário não é de Deus. Porque as duas menções que tem na Bíblia sobre aniversário, elas são trágicas e tem mortes e acontecem coisas assim. Nós sabemos que todos os nossos dias estão escritos no livro da vida, escritos por Deus. E a Bíblia diz que todo dia é um dia em que as misericórdias de Deus se renovam, de que a graça de Deus se renova sobre as nossas vidas. Este é o dia que o Senhor fez. Vamos nos alegrar, nos regozijar nele. Então, nós acreditamos que o dia do nascimento é um dia de cântico, de alegria, de regozijo, de gratidão, de louvor a Deus. Porque Deus determinou que nós nascêssemos, que nós viéssemos à terra, ao mundo. Esse é um dia de louvor, de gratidão. E se tu tem condições de confraternizar, de festejar, de chamar os teus amados, os teus queridos e estar junto, ali o Senhor ordena a sua bênção. Porque quando os irmãos estão unidos de verdade, ali o Senhor ordena a sua bênção. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos, ali o Senhor estará. Então, quando o objetivo é amor, amar, adorar, agradecer, honrar, louvar, adorar a Deus, isso é bênção. Então nós não devemos criar uma doutrina, estabelecer uma relação de causa e efeito por 2 episódios de povos estrangeiros, de homens que tinham uma fé politeísta, que adoravam deuses, ídolos. Isso é totalmente diferente de nós, que adoramos a Deus, ao único Deus, ao Deus eterno, invisível, imortal. Então eu precisava falar isso para vocês, porque aqui tem esta menção ao aniversário do nascimento de Faraó, assim como tem a menção ao aniversário de Herodes, tá? No terceiro dia, que era aniversário do nascimento de Faraó, ele deu um banquete a todos os seus servos. E no meio destes reabilitou o copeiro-chefe e condenou o padeiro-chefe. Então, o que aconteceu aqui? Faraó, diante de todos os seus servos, vamos dizer, seus oficiais, seus comandados, né? Ele pondera ou ele decide, delibera de que o copeiro era inocente e que o padeiro era culpado, porque ele reabilita, né, reintegra o copeiro e condena o padeiro. Então ele inocenta o copeiro e condena o padeiro. 21. Reintegrou o copeiro-chefe no seu cargo, no qual dava o copo na mão de Faraó. Então, aconteceu exatamente como no sonho.
mas mandou enforcar o padeiro-chefe, como José havia interpretado. Aí tem aparentemente uma contradição e nós precisamos dirimir isso. Porque o que ele disse, ó, no sexto, não, onde é que tu fala? No 18. Dentro de 3 dias, Faraó vai mandar cortar a sua cabeça e pendurá-lo numa árvore, e as aves comerão a sua carne. Então, o que está dizendo aqui? Ser pendurado numa árvore, que ele ia ser enforcado. Ó, pendurá-lo numa árvore, certo? Só que aí, diz ali, ó, mandou enforcar o padeiro-chefe, tá? Só que antes dizia, vai mandar cortar a sua cabeça e pendurá-lo numa árvore. Então, assim, mas vai cortar a cabeça ou vai enforcar? Gente, isso aí não é para nós ficarmos discutindo sobre isso. Mas a gente viu na Judas uma explicação também sobre isso. Que a Bíblia diz que Satanás entrou em Judas e Judas se enforcou. Aí em Atos fala que o corpo, né? E aí caiu, eu não quero entrar em detalhes porque não é bem o assunto. Mas nós já estudamos, já tem vídeo sobre isso. Então o que a gente interpreta? Qual seria a conclusão? Porque a palavra de Deus é perfeita, ela é inerrante. Então, foi enforcado, foi pendurado na árvore, tá? Só que aí o que aconteceu? As aves comeram a sua carne. Então, pelo próprio enforcamento, ele perdeu a cabeça. Assim como aconteceu com Judas, porque ficava o corpo, o cadáver, e as aves se alimentavam. E aí chegou uma hora que caiu, e caiu no terreno. E eu lembro de explicar isso para vocês, porque às vezes a pessoa tem uma má índole, ela tem um desejo de contenda, de questionar a Bíblia, de como é que a gente chama? Procurar pelo em ovo, chifre em cavalo, em cabeça de cavalo, tem umas expressões, né? Colocar minhoca na cabeça, quer dizer, procurar coisas para desqualificar a palavra de Deus. E esse não é o objetivo do canal A Bíblia Diz. Nós não estamos aqui buscando discussões, contendas, polêmicas. Eu procuro trazer para vocês as interpretações. O que os estudiosos dizem, as teorias, os teólogos e tal, e tu tira as tuas conclusões, e eu tiro as minhas, eu também tenho as minhas opiniões, e eu quase sempre eu digo, né, poucas vezes eu não posso dizer por questões óbvias, mas aqui é não interessa se ele falou que era cortar a cabeça e depois ficou enforcar. É isso que é o importante? É isso que vai fazer tu ter fé ou menos fé ou mais fé? É esses detalhes que fazem diferença para tu acreditar no que a Bíblia diz? Ou isso é um motivo de incredulidade? É uma desculpa para procurar defeito na palavra de Deus? E isso é pecado? Isso é errado? Porque o que quer dizer aqui? Quer dizer que José interpretou o sonho. E aconteceu. E o que aconteceu? O padeiro morreu. Foi condenado, foi sentenciado à morte. Estava na prisão e não voltou a trabalhar para Faraó. Foi morto, foi condenado, foi sentenciado. Certo? E sim, a explicação que se dá é essa, de que ele foi enforcado, mas que depois perdeu a cabeça. Faraó vai mandar cortar a sua cabeça e pendurá-lo numa árvore, e as aves comerão a sua carne. Aí depois mandou enforcar o padeiro-chefe, como José havia interpretado. Certo? 23. Porém, o copeiro-chefe não se lembrou de José, esqueceu-se dele. Então, aquele pedido
Peço que você seja bondoso para comigo e fale a meu respeito com Faraó e me tire desta prisão, porque de fato fui roubado da terra dos hebreus e aqui nada fiz para que me pusessem nessa masmorra. Não aconteceu. O copeiro-chefe não se lembrou de José. Tu imagina a alegria de voltar a ser o copeiro-chefe? De alcançar o copo para Faraó, né? Que ele ia lembrar de José? Não lembrou. Não lembrou. E aí a Bíblia diz que ele não se lembrou e ele se esqueceu. Então, nem se lembrou e se esqueceu. Então é como se tivesse se esquecido 2 vezes. Não se lembrou de José, esqueceu-se dele. E isso é uma lição para nós. Não podemos confiar em pessoas. Maldito o homem que confia no homem, que faz da carne do seu braço a sua força, que coloca expectativa no outro. Sabe qual é o maior segredo para tu fracassar? É tu ficar esperando, é tu ter expectativas, é tu casar achando que o teu marido vai te fazer feliz, é tu ter filhos achando que os teus filhos vão te fazer feliz, é tu procurar um emprego e achar que lá tu vai ser honrada, respeitada, que todos vão te tratar bem, seja lá o grupo social que tu for, na tua família, que tu vai ser aceita, acolhida. Sempre que tu coloca uma expectativa, tu tá dando um poder, uma autoridade para uma outra pessoa, uma autorização para que ela tenha a tua felicidade nas mãos. E não é assim. E aqui nós temos um bom exemplo disso. José fazia tudo certo. A bênção de Deus estava sobre José. José prosperava porque Deus era bondoso com ele. Deus permitiu que ele prosperasse na prisão. Essa situação, esse sonho, essa interpretação, tudo isso foi plano de Deus, foi propósito de Deus se cumprindo na vida de José. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E José estava mostrando, provando que amava a Deus. Porque ele não levou a glória para ele levou a glória para Deus. É Deus que interpreta. Não pertencem a Deus as interpretações. Então, o que José fez? Ele cumpriu o papel, cumpriu a missão. Ele fez o que era para fazer, interpretou o sonho. Os sonhos, revelou. Mas aí ele se aproveitou para pedir um favor. E aí eu vou te dizer, deve ter doído muito. Porque ele foi vendido, foi maltratado, foi injustiçado, mas agora ele foi esquecido. O copeiro não lembrou dele, porque Deus não queria que José dependesse de pessoas. Deus queria que José dependesse dele, do seu favor, assim como cada um de nós. Às vezes tu pensa que aquela porta vai se abrir porque o pai, porque a mãe, porque o filho, porque o marido, porque o chefe, porque o presidente, porque o governador, que o pastor, tu, teu vizinho, tu acha que alguém vai abrir aquela porta para ti. É Deus que abre a porta e é Deus que fecha a porta. E a porta que Deus abre, ninguém fecha. Mas a porta que Ele fecha, ninguém abre. Tu acha que se Deus quisesse, Ele não ia fazer o copeiro se lembrar? Mas não era o tempo. Não era assim. Não foi assim. O Espírito Santo nos fará lembrar de todas as coisas. E sim, neste episódio, nessa situação, o copeiro não lembrou de José. E pior, se esqueceu de José. Esse foi o capítulo 40 de Gênesis. Se tu gostou, se tu foi abençoado, se tu aprendeu, curte o vídeo, comenta e compartilha.
Se tu não é inscrito do canal A Bíblia Diz, eu te convido, eu te peço, te inscreve e participa dessa família que lê a Bíblia diariamente no YouTube.